cadeira tem 3 pés. Se eu tirar um dela, a pessoa vai cair no chão. Professor Zé Antônio, apenas lembrando, o professor tem mais 5 minutos e não tem, acho que... Gostaria de ter participado, talvez, algumas outras oportunidades, mas enfim, e a temática é apaixonante. O fato é que eu achei muito interessante a colocação em relação, por exemplo, à divisão que se faz atualmente do país em biomas. Não é? É uma divisão que, às vezes, ora se faz sob o ponto de vista biológico, ora se faz sob o ponto de vista legal, e, bom, colocando, me perdoem a expressão, muitas das vezes, vários dos biomas no mesmo saco. Não é? E pensando que, através de uma norma jurídica, você vai ter um tratamento que seja adequado para todos os biomas. O fato é que, no plano do ideal, eu entendo, sim, como o senhor mencionou, que seria interessante que a gente tivesse um tratamento mais específico em relação aos biomas, em relação ao porquê de se manter X% numa determinada hora ou não. Agora, infelizmente, isso vai nos remeter a um grave problema que nós temos hoje na área ambiental, que é a questão das nossas instituições em matéria de meio ambiente. Faça uma breve pesquisa no site do IBGE e vocês vão ver que o investimento, quer dizer, o orçamento público destinado à área ambiental varia entre 0% e 1% em qualquer unidade da federação no Brasil, em nível nacional, em qualquer município. E isso é um grave problema. Agora, só uma constatação em relação ao que o senhor mencionou e cumprimentado por isso. Agora, existe um elemento que eu, modestamente discordo, que é o fato de a gente ter princípios em nível nacional e depois você ter os estados estabelecendo, eu vi alguma coisa do projeto, né, uma das vertentes do projeto, que seria os estados estabelecerem os limites de APP, os estados estabelecerem reserva legal, etc. Aí eu entendo que seria talvez algo, na minha opinião, temerário, tendo em vista que se hoje nós passamos por uma guerra fiscal entre estados, nós vamos ter uma guerra ambiental. E quem vai ser o grande prejudicado disso tudo? Num primeiro momento a gente pode pensar, os animais, as plantas, etc., o meio ambiente natural, mas num futuro muito próximo será o próprio setor produtivo, tendo em vista que o meio ambiente é o substrato para essa produção. O debate ele deve ser amplo, é um debate que não deve ser visto de forma estanque. Nós temos que efetivamente conciliar produção e proteção ambiental e não encarar, por exemplo, no projeto como está sendo apresentado, nas discussões que se fazem, como sendo algo contraproducente, mas muito pelo contrário, algo que venha para tentar justamente consertar as visões. Não é? É isso que eu gostaria simplesmente de comentar. O senhor colocou, é uma coisa que realmente existe, e existe do ponto de vista mundial. Não é? Quando se fala, por exemplo, da competição do Brasil com a Irlanda, um dos aspectos que é levantado pela Irlanda para que se compre a carne irlandesa em detrimento da carne brasileira é o dumping social, é o dumping ambiental. Quer dizer, independentemente do substrato que efetivamente eles podem ter para fazer essa alegação, mas ele também responde a interesses empresariais dos competidores do Brasil em cada estado, em cada situação do mundo. Nós não temos a primazia dos defeitos e os outros a primazia das qualidades. E o que é colocado, bem colocado, é que realmente poderia haver uma guerra ambiental entre os estados. Como que poderia então agir aí a lei federal? É aquilo que nós falamos. Eu acho que as grandes matérias, grandes questões têm que ser tratadas, e esse é o posicionamento do deputado, tratada do ponto de vista federal. Mas isso não deve ser tratado, quer dizer, existe e sobra espaço para discussões estaduais? Não é que sobra, tem que sobrar. Porque se não tiver uma avaliação da peculiaridade, e aí eu acho que é falta de vontade política de fazer esse mapeamento e essa adequação
mais adequada, porque quando se fala do grau de utilização de terra e do grau de eficiência da exploração, no caso do INCRA, esse mapeamento é feito na base de módulos rurais e de módulos de produção. Aqui não se faz, eu não consigo entender nenhuma razão lógica para a divisão de um país de 8 milhões e tantos quilômetros quadrados em 3 grandes áreas. Eu acho isso um grande absurdo. Também. Por isso que a gente tem que trabalhar junto. Nós vamos dar agora, não vai ter espaço para coffee break. A professora Flávia Trentini também está um pouco corrida com o horário, acho que ela está no aeroporto às 17h40, é isso, professor? Então a gente vai fazer 10 minutos de intervalo de coffee break. Após retorno, eu quero contar com a presença de todos para que nós assistamos à palestra da professora Flávia Trentini.